Estresse absoluto no Ministério da Economia. Por engano, cidadãos alemães ficaram sabendo quais projetos de lei existem. Existe pesquisa sobre extremismo, só que tem um grupo que eles esqueceram completamente e vocês nunca iriam adivinhar qual é. E Friedrich Merz nos diz novamente: neste fim de semana, não precisamos ter medo de ataques e eu vou transmitir para vocês o fim de semana inteiro. Por quê? Porque eu acho que ele já está mentindo de novo. E por fim, bem, o que a emissora pública tem em comum com a igreja, você vai descobrir neste vídeo. E eu diria que vai ser emocionante. Jovens na Alemanha estão mais abertos a opiniões extremistas. Estudo da Polícia Federal aponta aumento do antissemitismo e hostilidade contra muçulmanos. Possibilidade, pare, e esquecer uma amba e contra crianças das igrejas? Mas vamos falar sobre isso já já. Primeiramente, esses números são realmente assustadores. E, aliás, eu me expressei mal em um dos meus últimos vídeos. Quero dizer islamistas, não o Islã, me desculpem mesmo. 3 usuários me chamaram a atenção sobre isso. Eu acho que o problema são os islamistas, quando eles querem impor a Sharia aqui ou até mesmo forçar nossos filhos menores a casamentos arranjados. Isso é algo com o qual eu simplesmente não concordo. Se eu puder te pedir uma coisa, se você puder deixar um like e se inscrever, isso ajudaria muito o canal. O YouTube não quer que eu mostre esses vídeos para você e por isso me limita. E só assim talvez a gente consiga salvar um pouco mais esse canal. Muito obrigado de coração. E agora vamos para o próximo clipe. Menores de idade foram casadas aqui vindas do Afeganistão ou do Irã. Por que é permitido aqui também esse tipo de islamista? Principalmente porque isso vai contra as leis alemãs. Isso é proibido e ilegal na Alemanha. Com 18 anos você pode se casar e não antes. Acho que nem mesmo com 17 anos, com o consentimento dos pais. E sim, isso às vezes é tolerado aqui na Alemanha por motivos religiosos e aqui, quando as crianças não podem comer nas escolas por causa do Ramadã, ok, então eu tenho que dizer que isso pode ser algo cultural. Nisso eu não posso me meter. Isso é assunto dessas famílias. Mas quando se trata da proteção das crianças, aí não podemos mais fechar os olhos. Assim como, por exemplo, nesse caso, que também eu diria realmente é absolutamente fora do normal. Na Arquidiocese Católica de Paderborn, houve muito mais casos de abuso sexual do que se sabia até agora. A Universidade de Paderborn identificou 210 acusados, além de quase 500 crianças e adolescentes afetados. E eles nos dizem bem claramente, sim, que não devemos votar em extremistas. Sim, tudo o que está se à esquerda ou à direita do centro. Essas pessoas vêm e nos falam sobre um mundo perfeito. E sim, aqui também tenho que dizer, onde estão as autoridades alemãs? Ah, elas não existem, porque ninguém está investigando isso. Eu realmente tenho que me perguntar. Será que essas pessoas estão sendo protegidas pela política porque temos contratos com a igreja que, por exemplo, deveriam ser cancelados na Saxônia-Anhalt? Devíamos realmente investigar isso e eu vou continuar acompanhando isso para vocês. Porque os números que estão sendo revelados agora são realmente muito assustadores. Estamos falando de um período de cerca de 60 anos até 2002. Segundo os pesquisadores, houve tentativas de encobrir os casos e proteger os agressores. As vítimas e suas famílias foram pressionadas. Geralmente, até padres que confessaram puderam seguir trabalhando. Vou ser bem sincero com vocês, se isso tivesse acontecido na minha família, para mim não importaria nem um pouco se fosse um padre. Bom, deixa para lá, senão o YouTube vai restringir ainda mais meus vídeos. Mas o que eu quero dizer com isso é, onde está o Ministério Público? Quem foi que fez com que isso não fosse mais investigado? Por que eles continuaram trabalhando? Claro, existe o asilo eclesiástico, mas essas pessoas também voltam para casa. Você poderia prendê-las ali mesmo, nesses casos. E se ainda por cima pressionam as famílias das igrejas, que imagem isso passa, afinal? E em 60 anos, 210 pessoas, isso não é pouca coisa. Na verdade, nem chega a ser uma. São mais corruptos que o partido de esquerda ou o SPD. Aliás,
houve muito menos casos de pessoas que assistiram a filmes infantis. Será que foram os produtores? Quem sabe? Quem sabe? No momento, não há informações que indiquem que precisamos supor um risco aumentado dentro do país. Já que a veracidade dele geralmente está sempre abaixo da média. Então, como eu disse, vou incluir as igrejas nisso também, só queria esclarecer isso. Então, neste fim de semana, não precisamos nos preocupar com ataques contra judeus ou alemães? Também não temos mercados de Natal. Só que a pergunta que eu me faço é: ele está dizendo isso para nos acalmar ou está dizendo isso porque realmente não há indícios? O que eles estão planejando é impressionante. Tem um clipe curto ainda. Depois conto o que a Europa planeja e isso vai te deixar mal. Mesmo assim, estamos aumentando os conceitos de segurança, revisando as medidas de proteção, aumentando a presença. Então, agora eu tenho exatamente duas perguntas que me interessam. Isso é, por um lado, por que vocês estão negociando com os mulás agora? Não, vocês podem verificar isso em qualquer lugar. Sim, a Europa quer negociar com os mulás para ter tranquilidade aqui, para talvez poder enviar os navios por lá novamente. Porque eles têm medo de comprar gás do Putin. Porque cerca de 25% de todos os alemães não querem isso necessariamente. E o segundo ponto, que é ainda mais delicado, sim, é justamente o fato: segurem-se agora, segurem-se firme. Sim, de que realmente pode haver atentados aqui, porque as negociações ainda não avançaram. Isso porque ontem, anteontem e no dia anterior, tantas pessoas foram presas e tantas operações foram realizadas. Ou talvez também nas últimas 1 ou 2 semanas, pode ser porque agora estão aumentando as medidas de segurança. Mas não fiquem com medo, no máximo até segunda-feira eles vão ser soltos de novo. E nós com certeza vamos saber disso e diretamente desse governo. Por quê? Bem, vamos ao último assunto de hoje. No Ministério Federal da Economia, contas de e-mail de vários funcionários foram vasculhadas. Segundo uma reportagem da Spiegel, o motivo foi que projetos de lei importantes já haviam vazado para o público com antecedência. Sim, como por exemplo, o fato de que se queria aumentar os impostos de forma ainda mais drástica do que o originalmente planejado. E muitas outras coisas, como por exemplo, a situação de escassez de gás aqui na Alemanha, que não foi anunciada antes das eleições, e com a esperança de que o tempo melhorasse. Outras leis que agora devem ser aprovadas e muito mais. Imaginem só se os cidadãos soubessem que tipo de leis eles estão trabalhando. Quem é mesmo que paga a conta do Ministério Federal da Economia? Então são os contribuintes. Vocês não têm o direito de saber no que eles estão trabalhando, só têm o direito de pagar. E para que isso não aconteça de novo, bem, agora eles já implementaram a primeira instância da RDA também no Ministério Federal da Economia. Agora é controle total. Eu não acho que isso aumente a capacidade de responsabilidade econômica dessas pessoas ali atrás. Quando você sabe que todos os e-mails, todas as atas de reuniões e tudo mais são monitorados diretamente pela chefe. Isso vai fazer esse país durar muito, muito mais. Mas continuem assim, só que uma hora o choque de realidade vai chegar. Aliás, você deve ter notado, Sasha, ainda estou bastante rouco, Sasha, mas mesmo assim vou continuar transmitindo para vocês. Por que este ano? É aí que vai ser decidido se veremos uma mudança na política. Ou a queda catastrófica da Alemanha,